Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para você que está nos acompanhando aí da sua casa, do seu lar, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus e te convido para que, se você puder, você possa estar presente aqui nos cultos também. Assistir o culto pela internet é uma bênção, é uma ferramenta que nós temos nos dias de hoje, mas nada se compara a estar presencialmente na igreja, amém? O Edu brincou aqui que eu ia trazer a palavra, né? Mas, irmãos, todas as vezes que a gente sobe aqui para trazer a palavra, não tem jeito. É um temor, um tremor, a mão fica gelada. Mas ainda bem que não sou eu, que é o Espírito Santo de Deus que usa quem Ele quer. Amém? E o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. E desde o início do culto, ele já começou aqui a confirmar a palavra. Ele falou através do Edu que... Lá em Isaías 61, que o Espírito Santo de Deus nos ungiu, nos escolheu para proclamar as boas novas da salvação. O Rafa começou também aqui ministrando a respeito do Salmo 33, falando a respeito do Rei. Nós cantamos aqui sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores, sobre as nossas vidas. E nessa noite, usada pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ministrar a respeito do favor do rei. E para isso, eu quero te convidar que você abra a Santa Palavra de Deus lá no livro de Esther, lá no capítulo 4. Livro histórico de Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 14 a princípio, depois você deixa aberto aí. Esther 4,14. Diz assim a santa palavra do Deus vivo. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Marca aí na tua Bíblia essa palavrinha conjuntura, que quer dizer no nosso dicionário, situação, circunstância, momento, cenário, quadro, estado, contexto, condição, ambiente. Ou seja, tudo aquilo que coopera para um determinado fim. Uma outra tradução que eu gosto bastante desse versículo é na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Veja como nós somos abençoados, né? Nós temos a Bíblia aqui traduzida em várias versões. E o mesmo versículo diz assim: se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Quero convidar você para refletir. Quem nunca, em algum momento da sua vida ou em alguma determinada circunstância, não se perguntou: por que eu estou passando por isso? Porque justamente isso está acontecendo comigo. Da próxima vez que você fizer essa pergunta para si mesmo, você vai lembrar de uma palavrinha chamada propósito. Porque se você é filho de Deus, se você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a gente caminha dentro dos propósitos de Deus, amém? Porque como cristãos, querido, nada na nossa vida acontece simplesmente por acontecer. Se nós estamos numa determinada conjuntura, como nós lemos aqui, a gente sempre pode perguntar para o Senhor. Ele é nosso pai, a gente deve conversar com ele. Só que a gente pode perguntar para ele assim: para que eu estou passando por isso? Eu aprendi isso com meu marido. Diante das situações e adversidades que a gente passa, muitas vezes, ele sempre fala assim: amor, a gente tem que perguntar para o Senhor, para quê? Para que a gente possa vencer essa barreira. Só que muitas vezes o que acontece? A gente se apega justamente nos porquês. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação de dificuldade? Por que eu estou passando por essa adversidade? Por que eu estou passando por essa enfermidade? E tantas coisas mais. Eu não sei o que você veio aqui nessa noite, o que você está passando. Eu não sei se você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube está enfrentando. Mas talvez você tenha sido feito
um enfermeiro, um administrador, uma mãe, uma esposa, um marido, um desempregado. Talvez nesse momento você esteja passando por uma situação de desemprego. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, justamente para ajudar alguém numa situação como essa que você está vivendo. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã que os nossos maiores sofrimentos, que as maiores adversidades que a gente passa na nossa vida, elas viram um ministério para nós. Você pode ter certeza que se você se deparar com uma outra pessoa que esteja passando por uma situação pela qual você já passou, você já enfrentou, e com a ajuda do Senhor você venceu esse obstáculo, você vai poder olhar fundo no olho desse irmão e dizer: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso. Confia no Senhor, confia em Deus, porque Ele me ajudou a vencer e você vai vencer também. Talvez nesse momento você pode estar se sentindo perseguido, limitado, desanimado, fraco, órfão, sozinho. Só que eu quero te lembrar nessa noite que você não tem motivo nenhum para desistir. Talvez muitos entraram pensando em desistir de algumas determinadas situações na sua vida, de alguma determinada circunstância da sua vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai te usar diante dessa dificuldade, diante dessa situação, diante dessa adversidade, porque o favor do Rei dos Reis está sobre a sua vida. E através disso, através de você, você pode ser usado para trazer bênção e livramento em outras vidas. Se você permitir que o Senhor fale ao seu coração, se você abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor, e abrir o seu coração e entender, e tiver discernimento, na sua vida haverá um antes e haverá um depois. E mais importante que tudo isso, você vai marcar a sua descendência nessa terra para todo sempre, como aconteceu na história de Esther. Sobre o povo judeu, eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Sobre o povo judeu havia uma sentença de aniquilação, uma sentença completa. Todos, sem exceção nenhuma, todos os judeus eles seriam mortos em um único dia. E através da obediência, através da disposição de uma jovem judia, esse povo foi salvo. E até hoje, todos os anos, em todas as gerações, através desse ato, dessa libertação, foi instituída a festa do Purim, que é celebrada. E os judeus eles comemoram essa vitória contra o seu principal inimigo, Amã, que tentou destruir o povo. E todo o livro de Esther, ele é lido durante essa festa dos judeus. Só por curiosidade, essa é a única festa instituída que não está na lei de Moisés. E Deus, Ele está te chamando nessa noite. Deus, Ele quer mudar histórias nessa noite. O Senhor, Ele mudou a minha história. O Senhor, Ele quer te chamar para um novo tempo, onde a intimidação do inimigo não tenha mais poder nem sobre a sua vida, nem sobre a sua descendência. Talvez você esteja pensando assim: mas eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho nada. Só que você tem tudo, porque você tem ao Deus Todo-Poderoso. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente nunca sabe que Deus é tudo na nossa vida, até a gente saber que Ele é tudo que a gente tem. E esse tudo é o que nos basta. Porque quando nós temos ao Senhor, a gente pode vencer as batalhas, as dificuldades, as adversidades, porque não é na nossa força, não é no nosso braço, é na força e no poder dEle. O livro de Esther, ele é o último dos livros classificados na Bíblia como históricos. Os livros históricos, eles começam em Josué e terminam em Esther. E apesar de não mencionar nenhuma vez o nome de Deus, talvez você já deve ter ouvido isso, ele aponta o tempo todo para a presença do Deus Todo-Poderoso de forma muito sutil, para conduzir todas as situações daquele povo judeu, revertendo todas aquelas sentenças de morte que existiam sobre a vida daquele povo. E isso lembra até uma canção que a gente canta aqui na igreja, né? A gente canta uma música que fala assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a morte. Quem mudou a minha sorte? Jesus mudou a minha sorte, e eu sou um milagre e estou aqui.
E aí o louvor continua falando, usa-me, Senhor, usa-me porque eu quero te servir. E Deus, Ele continua fazendo conosco nos dias de hoje, dando livramento como foi dado o livramento naquela época para aquele povo. Ele continua manifestando a sua graça, o seu amor, o seu poder em toda e qualquer conjuntura, qualquer situação da nossa vida. Sabe, apesar da gente saber que estamos vivendo num mundo caótico, na semana passada o pastor Edu pregou aqui uma mensagem a respeito do final dos tempos e de como o inimigo, de forma sutil, ele tem se infiltrado na sociedade, ele tem se infiltrado em tudo que a gente tem visto por aí, para que isso se torne algo normal, para que a gente possa se acostumar com aquilo que a gente está vendo. Mas é algo muito sutil. Se você não assistiu a ministração, assista. E eu quero te dizer que apesar de tudo isso que a gente tem vivido, de tempos difíceis, tempos trabalhosos, o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele continua sendo Deus e Ele continua provando que Ele usa as pessoas mais improváveis para realizar feitos extraordinários. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos chama para fazer parte do milagre que Ele opera. Ele nos chama para operar um milagre juntamente com Ele. E os planos dEle, e porque os planos dEle são maiores e são melhores, o propósito é dEle, e é Ele quem capacita, e é Ele quem usa, e é Ele que faz da forma como Ele quer, desde que nós estejamos dispostos a isso. Eu quero te dizer nessa noite que não importa de onde você veio, não importa aquilo que você tem enfrentado, não importa o que você tem passado. Deus é contigo e Ele pode transformar toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Tem muitas pessoas no nosso meio mesmo, cristão, que elas se sentem indignas. Como o pastor Edu falou aqui a respeito do fardo, que a gente carrega um fardo que não é nosso. A gente se sente muitas vezes indigno de ser ajudado por Deus, de ser abençoado por Deus. Então muitas vezes a gente não se coloca na presença dEle, a gente não leva para Ele as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias em oração. Porque a gente não se acha digno e a gente vai deixando rolar, a gente vai deixando o tempo passar. Tem um hino do cantor cristão que fala, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Que grande verdade. Ele quer nos ouvir, Ele quer te ouvir, Ele quer ter com você um relacionamento de pai com filho. E hoje a história de Esther, que eu vou ministrar um pedacinho dela aqui com você, ela nos ensina princípios poderosos e fundamentais para a nossa vida cristã em relação à providência e ao livramento que Deus dá ao seu povo. A gente aprende, por exemplo, que em determinados momentos o povo de Deus, ao longo de todas as eras, tem sofrido perseguições dos seus inimigos. E não é diferente nos nossos dias, porque nós como cristãos estamos sim sofrendo perseguição. Talvez ainda não é de uma forma muito incisiva, mas você pode ver, quando você fala que você é cristão, as pessoas parecem que já olham para você como se fosse uma pessoa preconceituosa. E não é nada disso. Então a gente também tem sofrido perseguição. Deus, Ele tem preservado o seu povo durante os períodos difíceis. E Ele continua nos preservando. Sabe por quê? Porque lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, presta muita atenção nisso, tem a ver com o que foi falado aqui no começo do culto também, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é povo exclusivo de Deus. O livro de Esther, ele recebe o nome da principal personagem, como você já sabe, que o nome dela em hebraico era Hadassah, e relata essa história de como uma moça judia se tornou rainha da Pérsia, por permissão e por propósito de Deus, e salvou todo o povo judeu. Quem são os judeus? Deram a origem a Jesus.
Jesus é judeu. Esse povo ele seria aniquilado. O Senhor foi lá, o Senhor colocou a mão. Por permissão de Deus, o Senhor ele transformou essa história, que era uma história de morte em vida e vida eterna. Esther ela foi auxiliada por Mordecai. Em algumas traduções, Mardoqueu, que era seu primo e seu protetor. O livro de Esther, queridos, ele possui apenas 10 capítulos. Você deve saber disso. Por conta do tempo aqui que a gente tem, a gente não pode focar muito, então é só um pedacinho que a gente vai passar. Mas eu vou trazer aqui um resumo desse livro e eu gostaria de te convidar para que você leia o livro de Esther nessa ótica que a gente está falando aqui nessa noite. Para que você comece a ler o livro e você comece a perceber como a presença de Deus está presente nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, a mão de Deus está presente ali. Mas para que você fique centralizado dentro desse contexto, a gente vai começar a falar aqui em Esther 1, abre aí a sua Bíblia, vai acompanhando. Diz assim: isso aconteceu nos dias de Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Rei Assuero, ou Xerxes, Artaxerxes em algumas traduções, ele foi um rei extremamente poderoso. Ele reinou em 127 províncias, ou seja, equivalente a 127 países naquela época. Ele reinava praticamente em 2 continentes, porque a Índia fica na Ásia e a Etiópia fica na África. E o texto prossegue aí no verso 3, dizendo que ele realizou um banquete que durou nada mais, nada menos que 6 meses ou 180 dias. E o rei, durante esse tempo, ele mostrou a riqueza dele, a glória do seu reino, a grandeza do reino aos príncipes dessas províncias que ele convidou para estar ali. Os reis do Oriente Médio, eles gostavam de oferecer esses banquetes suntuosos, luxuosos, pois eram nessas ocasiões que eles tinham ali a oportunidade de impressionar os seus convidados, mostrando o que ele tinha e assim ganhar o quê? O respeito de todos eles. Os banquetes daquela época, eles eram regados a muito vinho e o texto diz que eles bebiam ali sem restrições nenhuma. As mulheres, as esposas desses governantes, reis e príncipes, desses príncipes, elas não participavam desses banquetes. Apenas dançarinas, elas podiam entrar para animar a festa. E o texto nos diz, a palavra nos diz que estavam sendo realizados ali simultaneamente 3 banquetes. Um para os príncipes, oficiais, militares, políticos mais importantes. Um para os homens de Suzã. Suzã era a capital persa, onde ficava a capital da Pérsia, o local do palácio de inverno do rei Artaxerxes. E o outro para as mulheres de Suzã, que foi promovido pela rainha Vasti. Aí em Esther 1:9, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. E por que o rei Assuero estava dando aquele banquete? As escrituras elas não dizem, porque não é o foco aqui, mas um historiador dos livros de história mesmo, chamado Heródoto, ele registra que o objetivo do rei Assuero era reunir esses príncipes, era reunir esses governantes naquela época para analisar junto com eles a viabilidade de invadir a Grécia. O pai do rei Assuero já havia tentado conquistar a Grécia no passado, porém ele foi vergonhosamente derrotado. E por causa disso ele queria repetir esse feito, conquistando aquele reino para ele, a Grécia para ele, toda a Europa. E assim reduzir o mundo a um império mundial governado por ele. Então o objetivo desse banquete, acima de tudo, era convencer esses príncipes a entrar com ele nessa guerra, demonstrando o seu poder. Só que aí, durante um determinado momento da festa, como diz aí, Esther 1:11 e 12, no 7º dia, quando o coração já estava alegre do rei, por causa do vinho, o rei Assuero ordenou que trouxessem a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar a todos a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha se recusou a atender à ordem do rei. E o texto ele prossegue dizendo que o rei Assuero ele se enfureceu muito.
E então ele se sentiu envergonhado, pois assim, o que os príncipes iriam pensar, ele não consegue dominar a própria esposa, como ele vai querer conquistar a Grécia, como ele vai querer reinar sobre a Europa, como ele dominaria sobre o exército persa. E como resultado, orientado pelos seus conselheiros, ele depôs a rainha Vasti da função de rainha. Só que a raiva do rei passou. E ele se lembrou de Vasti, porque ele gostava dela. Por mais que ele tinha as outras mulheres ali no seu harém, era ela quem ele amava. E ele estava entristecido. E da forma como os acontecimentos eles são narrados aqui na palavra, parece que as situações elas aconteceram muito próximas uma da outra. Só que esses acontecimentos bíblicos, eles não aconteceram numa sequência tão rápida assim. Relatos históricos registram que aconteceu mais ou menos com 4 anos de diferença entre a deposição da rainha Vasti até a unção e a escolha da rainha Esther como rainha. E nesse meio tempo, o rei Assuero realmente foi para a guerra, foi tentar conquistar a Grécia, e adivinha o que aconteceu? Ele foi vergonhosamente derrotado. E ele voltou muito humilhado daquele seu plano ambicioso. Conquistar o Império Mundial não era mais para ele naquele momento. E Deus, trabalhando nisso, o palco já estava totalmente montado para o que ia acontecer, né? Para a entrada de Esther. Os 7 conselheiros, eles perceberam que o rei estava triste e a ideia de depor Vasti do cargo de rainha, da função de rainha foi deles. O que eles fizeram? Eles perceberam que se o rei chamasse a rainha Vasti novamente para a posição de rainha, provavelmente eles seriam prejudicados, porque quem deu a ideia de dispor foi eles, né? Então eles tiveram uma ideia. Esther 2:3, que o rei nomeie comissários de todas as províncias do seu reino e reúna todas as moças virgens de boa aparência do harém e da cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei, e guarda as mulheres e que dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A gente costuma romantizar um pouco essa parte do texto e a gente diz que aqui foi estabelecido o primeiro concurso de beleza da história. Né? A gente sempre fala isso. Só que, na verdade, muitas dessas jovens elas foram reunidas contra a sua própria vontade para fazer parte ali do harém do rei. Elas foram realmente tiradas das suas casas, tiradas dos seus lares, perdendo a chance de constituir e construir as suas famílias para irem fazer parte ali do palácio do rei. Lá em Esther 2, de 5 a 12, diz a seguinte: Ora, a cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e de mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem do decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram Esther também ao palácio real e entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai havia lhe orientado que não dissesse nada a respeito disso. E Mordecai passava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Em resumo, as virgens elas passavam 1 ano se preparando para se apresentar diante do rei. E a moça que ela fosse se apresentar diante do rei, ela poderia escolher ali dentro daquela sala real ali, da casa das virgens, o que ela quisesse do palácio, falando sobre vestimentas e joias para se apresentar diante do rei. Aí o que acontecia? Elas entravam à tarde no palácio, passavam a noite com o rei, e no dia seguinte elas já iam para a casa das concubinas. Elas não poderiam voltar para a casa das virgens. E só poderiam voltar à presença do rei
caso elas fossem chamadas pelo próprio nome. E quando chegou a vez de Ester, o texto diz que ela não levou nada do palácio, além do que Hegai, que era ali o responsável pelas mulheres, lhe havia aconselhado. E olha só o que aconteceu. Ester 2,17. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. E aqui eu quero começar a falar sobre vocês. Eu ia brincar com vocês. Eu falei, aqui eu quero começar a pregação. Brincadeira. Aqui eu quero começar a aplicação dessa mensagem e pegar alguns tópicos aqui para a gente trazer isso para a nossa vida também. Porque essa história, ela não é apenas uma bela história das quais são feitas filmes, das quais são feitas séries. E graças a Deus por isso, porque a gente pode ter essa visibilidade. Mas é uma história que a gente pode aplicar e traduzir para os nossos dias também. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que Deus, Ele está sempre preparando os seus escolhidos para viver situações extraordinárias. Quem são os escolhidos de Deus? Tem escolhido de Deus aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus por isso. Aqueles que receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando chega o momento certo, Deus pode colocá-lo sem demora nenhuma no lugar mais apropriado, no lugar que Ele quer, levando até mesmo muitas pessoas a perguntarem, mas como isso aconteceu? Essa pessoa era totalmente improvável. Como que você conseguiu? Já perguntaram isso para vocês alguma vez? Mas como que você fez? Como que você conseguiu? Como que você chegou até essa situação? Como você conseguiu fazer dessa forma? A gente não tem dúvida, lendo o texto, lendo a história, de que Ester, ela foi divinamente preparada para ser eleita rainha. Deus, Ele nunca perde o controle. Deus nunca é surpreendido pelas circunstâncias. Deus, Ele nunca tem plano B na minha e na sua vida, porque o plano A do Senhor, Ele nunca falha. Mesmo em meio a um passado difícil, mesmo em meio a situações e circunstâncias adversas, Ele pode escrever uma nova história para mim e para você em todas as áreas das nossas vidas, independente de idade, independente de classe social, independente do passado que você teve, porque Ele é Deus. E nós vivemos, o Senhor tem para nós vida plena, o Senhor tem para nós vida e vida em abundância. Uma outra aplicação, Deus, Ele chama aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Foi exatamente o que aconteceu nessa história. Esther chegou à posição de rainha, porém ela veio de uma família judia. Os judeus, como você e eu lemos no texto, eram exilados, portanto eles eram escravos, portanto eles foram trazidos forçadamente da sua terra natal para uma terra estrangeira, completamente estranha, deixando para trás tudo aquilo que eles haviam adquirido, tudo aquilo que eles haviam construído. Imagina você nos dias de hoje, ser tirado da sua casa, só com a roupa do corpo para ser levado para algum lugar como escravo. Esther não pôde nem revelar a origem dela como judia, porque aquilo trazia preconceito, aquilo trazia desonra e aquilo trazia vergonha. Tanto é que o texto diz que Hadassah, ela precisou mudar o seu nome para Esther, para não ter o risco de ter a sua identidade descoberta lá dentro do palácio e ser expulsa de lá ou até mesmo morta. Não dá para imaginar que deve ter sido enfrentar tudo isso sendo tão jovem, porque ela era uma moça, provavelmente uma adolescente, órfã, diante de tanta incerteza sobre o seu futuro. Esther, ela não sabia se ela seria escolhida pelo rei. Deus sabia, porque estava nos planos dele, e ele preparou todas as coisas. Ela não tinha noção do que ela iria enfrentar ali no harém, mas ela foi. Ela foi por obediência. E aí que a gente tem uma outra lição para a gente tirar daqui. A beleza dos processos de Deus na minha e na sua vida.
Engana-se quem pensa que a vida de Esther ela foi uma vida tranquila, uma vida privilegiada. Quando a gente lê o texto na sua totalidade, prontinho aqui para nós na Bíblia, muitas vezes a gente tem essa impressão, né? A gente costuma romantizar os reis, as rainhas, o palácio. Mas a vida dela não foi tranquila e privilegiada. O texto diz e nos conta que ela era órfã. Era uma adolescente ainda quando ela foi retirada e recrutada para o harém do rei. Ela foi afastada do seu primo Mordecai, que era a única família que ela tinha e conhecia. E se ela não fosse selecionada como rainha? E se ela nunca mais pudesse sair de lá? Qual seria o destino que a aguardava? Ela não sabia, mas o Senhor sabia. Assim como muitas vezes nós nos encontramos em situações que a gente não sabe. Senhor, será que eu devo fazer isso? Senhor, será que eu posso passar por isso? Será que eu devo seguir por esse caminho? É por isso que a gente tem que colocar tudo diante de Deus. Porque Ele orienta. Muitas vezes a gente não sabe, mas Ele sabe. E tudo que Ele, Deus, o próprio Deus, precisava era de um pequeno espaço e da permissão de Esther, daquela jovem, para usar aquele passado doloroso e incerto para cumprir o plano grandioso daquele povo, naquela geração, que salvaria a todos e perduraria para sempre até nos dias de hoje. Isso traz uma esperança para nós, porque ainda hoje Deus, Ele espera que eu e você, a gente entregue o controle da nossa vida, entregue o controle da nossa história para Ele. E através do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes a gente entrega o controle das nossas vidas para as nossas emoções. Hoje de manhã, conversando com o Edu, eu estava um pouco aflita com algumas coisas, aí eu até falei para ele, nossa amor, a pregação de hoje é para mim mesma, porque eu estou me entregando para as minhas emoções. Quando você vê, você já foi, e não é porque você está fazendo isso por mal, não é porque você quer fazer, é porque muitas vezes a gente acaba caindo nessa cilada. Mas mesmo em dias cinzentos, mesmo em tempos difíceis, mesmo no inverno das nossas vidas, Deus, o Senhor, Ele está do nosso lado em todos os momentos, dia após dia, para realizar grandes feitos em nós e depois através de nós. E existe uma beleza de Deus em cada um dos processos pelos quais eu e você passamos, mesmo que a gente não entenda nada. Esther, ela não foi apenas preparada com os melhores procedimentos estéticos que havia na época, com a tecnologia de ponta daquela época, mas ela foi orientada a esperar o momento certo. Ela agiu com obediência. E isso foi decisivo, porque durante todo o processo, para que ela se tornasse rainha, ela precisou de forma alguma não se deixar ser dominada pelas emoções. Que emoções? Medo, angústia, incertezas e tantas outras coisas mais que eu e você enfrentamos dia após dia. Medo do futuro. A direção do Espírito Santo, de Deus, na vida daquela judia improvável, levou ela a tomar as melhores decisões, a ponto de conduzir todo o processo de libertação daquela nação. E aqui a gente tem uma outra lição. As marcas, os erros, as dificuldades do passado não nos definem. Que situação difícil. Quantas marcas Esther não deveria estar carregando ali dentro da sua alma. Apesar de ser órfã, e apesar de estar escrito que seu primo Mordecai a tomou como filha, e em toda a narrativa da história de Esther a gente vê esse primo cuidando dela, aconselhando, acompanhando. Mordecai, ele tratou Esther exatamente como o Espírito Santo faz conosco. Nos acompanha. A gente não lê o texto aqui dizendo que dizia lá que todos os dias Mordecai ia até o palácio ver como a Esther estava? Exatamente como o Senhor faz conosco. Ele nos trata com espírito de adoção. Pastor Edu também pregou na quarta-feira retrasada a respeito disso. E ele leu Romanos 8,15, onde diz assim: porque nós, não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
E o Edu até falou naquele dia que quando você é um escravo, o que você sente perante o seu Senhor? Você sente medo. E quando você é filho, o que você sente diante do seu pai? Amor, cuidado, bondade, provisão. Por isso que nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Pai. E Esther cresceu. Ela foi curada dessas feridas na sua alma. Autoestima, orfandade, escravidão e tudo mais. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus ele faz comigo e com você quando nós recebemos ao Senhor Jesus. É um processo pelo qual nós passamos, onde o Espírito Santo de Deus ele vem com a cura, ele nos limpa, ele nos restaura e faz tudo novo nas nossas vidas. Esse é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a clamar, Abba, Pai. Ele é quem restaura o meu e o seu coração. E nós somos escolhidos de Deus, e porque Esther foi escolhida entre as moças mais belas do reino, em um concurso para definir quem seria a nova rainha, porque justamente ela. Afinal, você imagina, 127 províncias, certamente haveriam muitas moças bonitas ali. E justamente ela foi escolhida. Por quê? Porque havia algo a mais ali em Esther. Por causa da cura. O Espírito, a palavra diz assim lá em Provérbios 15, 13. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Você já viu pessoas que você olha para ela e você fala, puxa, que pessoa bonita, ela tem, né, tem algo diferente nela. É um coração curado, é uma alma curada. É uma restauração do Espírito Santo de Deus. O coração alegre de Esther certamente foi um desses segredos. Foi o algo mais que havia em Esther. Porque ali no meio de tantas mulheres, ela se sobressaiu a todas aquelas mulheres. Ela tinha uma alma curada pelo Espírito Santo de Deus, exatamente como o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Porque muitas vezes a gente permanece preso ao passado, a gente permanece preso às circunstâncias que a gente enfrentou, às sentenças que foram lançadas sobre as nossas vidas, algo que a gente fez e não deu certo, e por isso a gente acha que nunca mais a gente vai conseguir fazer nada. Tentativas frustradas. Mas que você saia daqui nessa noite, se você não lembrar nada dessa ministração, se lembrando que o favor do Deus Todo-Poderoso, Ele está na sua vida. Porque ainda que qualquer um de nós, acredito que todos nós, aqueles que estão nos assistindo também tenham tido um passado difícil, com situações vividas extremamente complicadas, você também pode ter o seu semblante alegre, curado, porque o favor de Deus está sobre você. O favor de Deus está sobre a sua vida, lembre-se disso. Só que muitas vezes a gente vive como se o favor de Deus ele não existisse sobre a nossa vida. E sem perceber a gente assume um espírito de autocomiseração. Ai, mas eu não vou conseguir fazer isso. Outro dia conversando com uma pessoa, uma querida, no meio da conversa ela falou assim, a gente, mas por que você não faz tal coisa? Né? Você podia tentar fazer isso. A pessoa virou e falou assim, não, isso aí não é para mim não. Eu sou muito burra. Olha o engano do inimigo. Olha o engano do inimigo sobre a vida das pessoas. A mentira de Satanás sobre a vida das pessoas. Somos filhos, filhos de Deus. O favor de Deus está sobre seus filhos. Além de Esther ter sido levada entre as mais belas mulheres, o texto diz que ela ainda foi colocada nos melhores lugares do harém. As portas elas começaram a se abrir para Esther e ela foi ganhando a simpatia de todos. Ganhou a simpatia de Hegai, que era nada mais nada menos que o coordenador e guarda do harém. Ela recebeu dicas dele, ela foi treinada, ela recebeu os melhores tratamentos. Por quê? Porque para quem possui o favor do Rei dos Reis, as portas se abrem. Amém? Esse é um bom momento para você glorificar. Ah, mas você está aqui nessa noite pregando a respeito de positivismo? De forma alguma. Positivismo é uma outra coisa.
Positivismo é quando você, por si só, você pensa que você consegue e com a sua força você vai lá e faz. Aqui a gente está falando de favor de Deus. A gente está falando de dependência completa do Senhor. Como filho de Deus, o favor dele está sobre a sua vida. Porque quando a sua vida está dentro de um propósito de Deus, você não precisa se preocupar, porque as portas elas vão se abrir. Não ande também com uma atitude de órfão. Muitas vezes a gente tem andado com atitude de órfão. O pastor Edu pregou a respeito aqui, na outra semana, a respeito de uma identidade. Essa é a sua identidade, identidade de filho do Rei dos Reis. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui no nosso meio. E ele está nos curando, ele está restaurando identidades, ele está restaurando a paternidade, ele está restaurando a autoestima, ele está te dando identidade de filho. As portas elas se abrem para quem alcança o favor do Rei dos Reis. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite para você se preparar. Porque se você se colocar diante desse rei, se você se render a ele, você vai ser escolhido. Você vai ser chamado para situações em lugares que você nunca imaginou estar. Para que você seja o que ali? Melhor que todo mundo? Não. Para que você seja ali um representante do reino dos céus, um embaixador por onde você passar. Para que você chame a atenção das pessoas que estão ali, que estão na escuridão, pelo seu semblante curado. Para que as pessoas olhem para você e vejam que em você tem algo de diferente. Para que você possa fazer a diferença, não por aquilo que você é, mas porque o favor do Rei dos Reis está na sua vida. E que você possa se entregar a Ele dia após dia. Quem se entrega, quem confia, quem tem um coração quebrantado e contrito, alcança o favor do Rei. E você vai entrar em alguns lugares. E no dia que você estiver nesse lugar, você vai reconhecer, Senhor, somente o favor do Rei dos Reis poderia ter aberto essa porta. Somente o favor do Rei dos Reis poderia ter me dado essa oportunidade. Somente o favor do Rei dos Reis poderia ter me colocado nesse lugar. E existe um princípio de Deus para que as portas sobrenaturais elas se abram nas nossas vidas. Esther 2,15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada. Além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos que a contemplavam. Porque todas as donzelas, elas poderiam escolher quantas joias preciosas elas quisessem para entrar ali diante do rei. Então imagina aquela cena. Aquelas moças deveriam estar com joias enormes, quantidades enormes, em todas as partes do corpo, pulseiras, colares, brincos, coisas penduradas no cabelo, pedras enormes, para se apresentar ali diante do rei. Por quê? Porque se elas não fossem escolhidas pelo rei, elas poderiam levar todo aquele tesouro com elas. Então aquela era uma oportunidade de garantir um tesouro para ela, para as famílias. E certamente aquelas mulheres, quando elas entraram naquela sala para escolher as joias e as vestimentas, elas devem ter se aproveitado muito. Se um dia você assistir um filme a respeito do livro de Esther, você vai ver essa cena. Das mulheres andando e mal conseguindo se mover por causa da quantidade de joias que elas estavam levando. E o que o texto diz? Que Esther, ela levou somente o que o responsável do rei recomendou. O que será que Esther escolheu? Porque provavelmente, além de ser bela, de ter um semblante curado, de ter o favor do Rei dos Reis sobre a vida dela, ela impressionou o rei a tal ponto de a coroá-la como rainha no lugar de Vasti. Então você imagina todas aquelas donzelas que se apresentaram cobertas de joias dos pés à cabeça. Provavelmente pareciam uma árvore de Natal diante do rei. O que elas estavam demonstrando? Qual que era a mensagem que elas gostariam de passar? Porque vocês sabem que a gente sempre passa uma mensagem com a nossa postura, com a nossa forma que a gente se veste, com a nossa forma que a gente age. Provavelmente elas estavam demonstrando que elas queriam as joias reais,
que elas queriam as riquezas, que elas queriam os bens. E era isso que mais importava. Aquilo de material queria ficar com elas. E Esther, por sua vez, quando ela se apresentou ao rei, olha que estratégia de Deus, né? Só pode ter vindo de Deus. Linda, singela, natural, talvez com alguns itens certeiros para, né, realçar ali a sua beleza. E foi como se ela transmitisse para o rei a seguinte mensagem: Rei, eu não quero as suas joias. Eu não quero o seu tesouro. Eu não quero somente passar uma noite contigo. Eu não quero os seus bens materiais que você tem para oferecer. Mas o que eu quero é a sua presença. Eu quero estar contigo para sempre. E aqui tem um ensino precioso para nós, porque por mais que a gente não deve correr atrás daquilo que Deus pode nos dar, mas a gente deve desejar a presença do Rei dos Reis por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar de bens. Porque se você estiver com Ele, na presença dEle, você terá tudo. Você terá tudo. Tudo será teu, o reino será teu, você vai reinar com Ele eternamente. Entendeu, igreja? A gente deve buscar a presença, a gente deve ter sede da presença de Deus sobre as nossas vidas. E aqui eu já quero começar a caminhar para a conclusão. Quero convidar, por favor, a equipe de adoradores para subirem aqui. Mas eu quero te dizer, o favor do rei, ele está sobre as nossas vidas. E muitas vezes as nossas necessidades humanas, a correria do dia a dia, necessidades legítimas, tá? Preocupações legítimas, elas podem tirar o nosso foco de desejar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vale a pena, que é a presença de Deus, que é a presença do Rei dos Reis na nossa vida. E o que o Rei dos Reis, ele quer nos ensinar nessa noite é que, para aquele que crê, se você o buscar de todo o seu coração, se você o desejar de todo o seu coração, se você quiser que o Rei, se você quiser na sua vida o Rei dos Reis, mais que tudo, mais que todos, mais do que qualquer outro bem ou tesouro, se você tiver o Rei dos Reis, você terá tudo. Porque é tudo herança do Senhor. Você tem identidade de filho, você tem identidade de filha. Porque o Rei dos Reis, o Rei Todo-Poderoso, Ele não quer um breve tempo comigo e com você. Ele não quer somente momentos comigo e com você. Ele não quer que a gente só vá buscá-lo quando a gente estiver precisando. E nos demais momentos que a gente acha que a gente pode resolver conforme a gente quer, a gente não envolva o Senhor nas nossas vidas. Ele quer você como esposa, como noiva, escolhida eterna dele. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, ele vai voltar para buscar a sua igreja, vai voltar para buscar a noiva. E quem vai reinar com ele? A noiva. Ele quer você como uma escolha eterna, para que você usufrua dia após dia da presença dele. Porque por todos os tesouros que podemos ter nesse mundo, por todos os tesouros que a gente possa alcançar, e eu não estou aqui falando que a gente não deve ter as coisas, ok? Mas isso não deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, não deve ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. A palavra, ela diz para nós que, imagina aí agora o lugar mais bonito que você já visitou, ou o local mais bonito que você já viu, a paisagem mais bela. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Que nem com olho se viu, nem com ouvido se ouviu, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não consegue imaginar a grandeza das coisas que o Senhor tem para nós nesse reino. Nesse reino que durará para toda a eternidade. Se simplesmente você desejar
a presença do Rei, a presença do Senhor dos Senhores, a presença doce, a presença sublime, a presença transformadora, a presença que opera milagres, a presença que opera em nossas vidas coisas que jamais a gente poderia fazer sem o Senhor. Como é bom estar na presença como é bom estar na presença desse Rei. Como é bom estar diante do Rei. Nessa noite o Senhor aqui, Ele está trazendo uma mudança de mentalidade. Ele está trazendo aqui mudança de mentalidade. Se você tem se sentido órfão, que você nessa noite possa saber que você é filho. Se você tem se sentido escravo, que você possa saber nessa noite que você é filho. Que nessa noite o Senhor Ele possa estar mudando a sua perspectiva a respeito de posições. Saiba que você é herdeiro de Cristo. E se você é herdeiro de Cristo, vencerá com Ele e reinará com Ele para todo o sempre. Esse é o nosso consolo, esse é o nosso conforto. O Senhor Ele está inaugurando na minha e na sua vida um novo tempo nessa noite. Uma nova estação. Uma nova estação na sua vida onde você tenha consciência e a certeza de que o favor do Rei dos Reis está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre os seus, se tão somente você desejar a presença dEle mais que tudo, mais que todos. Enquanto os adoradores vão aqui nos dirigir no louvor, eu quero te convidar para que você se coloque da presença diante de Deus, na presença desse Rei dos Reis, desse Senhor dos Senhores. Que você diga para Ele o quanto você o deseja, o quanto você o ama, o quanto você o quer. Que mais importante do que tudo que Ele pode te dar, mais importante do que ouro, do que bens, do que riqueza, mais importante é a presença dEle, dia após dia. Aleluia. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés. O teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti nessa noite. Nós nos prostramos diante daquele que é único. Nós nos prostramos diante daquele que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor.
Nós nos prostramos diante do Rei dos Reis, daquele que tudo pode fazer. Nós nos prostramos diante daquele que não está com os seus braços encolhidos para nos abençoar. Nós nos prostramos diante daquele que move céus, que move terra, diante daquele que não perdeu o controle da situação, diante daquele que pode mudar toda e qualquer circunstância. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, por um novo tempo. Nós clamamos, Senhor, a Ti nessa noite, Senhor, por uma nova estação nas nossas vidas, onde a gente venha ter a consciência do Seu favor sobre as nossas vidas, Pai, através da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Todo espírito de medo seja dissipado nessa noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de orfandade, todo espírito de escravidão, todo espírito de miséria, todo espírito de baixa estima, todo espírito de engano diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, diante do Deus Todo-Poderoso, não pode prevalecer. Senhor, nós queremos Te buscar, Senhor, nessa noite. Vem tirar de nós, Senhor, toda limitação, Senhor, toda limitação humana, Senhor, em achar que a gente pode resolver as coisas do nosso jeito, resolver, Senhor, as coisas da nossa forma. Vem tirar, Senhor, de nós, Pai, todo tipo, Senhor, de mentalidade de escravo. Vem, Senhor, com a Tua cura. Vem, Senhor, com a Tua restauração. Vem, Senhor, com a Tua provisão, porque nós queremos reinar com o Rei dos Reis. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua noiva, nós queremos ouvir o som da trombeta tocando, nós queremos ouvir o som da Tua voz, nós queremos estar para sempre diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma. Vem, Senhor, nessa noite, ó Pai, com transformação de vida, Senhor, no nosso meio. Pai, aquele que se sente cansado, aquele que se sente abatido, aquele, Pai, que está, Senhor, passando por situação de luto. Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, derramar, Senhor, uma unção, Pai, de alegria, Senhor, sobre o Teu povo. Vem derramar, Senhor, uma unção, Senhor, de contentamento, Senhor, sobre o Teu povo. Vem derramar, Senhor, uma unção, Senhor, de como nós lemos aqui, Senhor, na Tua palavra, Senhor, uma unção, Senhor, que muda, Senhor, a nossa afeição, que a gente venha ser curado, Senhor, no nosso íntimo, Senhor. Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha trazer, Senhor, a nossa memória, situações, Senhor, pelas quais nós passamos, que necessitam, Senhor, da Tua cura. Nós anulamos, Senhor, todo intento maligno, Senhor, toda seta maligna, Senhor, lançada, Senhor, no meio do Teu povo, todo, Senhor, valente que se levanta para cair. Senhor, em nome de Jesus, as famílias dessa igreja, Senhor, são Tuas. Pai, em nome de Jesus, as crianças são Tuas. Pai, em nome de Jesus, eu venho Te pedir, Pai, por restauração, Senhor, nos lares, nos casamentos, nos relacionamentos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Todo espírito de intimidação seja aniquilado do nosso meio, em nome de Jesus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Muitas vezes nós nos encontramos cansados, muitas vezes nós nos encontramos abatidos, mas vem, Senhor, com a Tua restauração, vem, Senhor, com o Teu direcionamento, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos, Pai, o Teu milagre sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, fazer parte, ó Pai, do milagre que o Senhor tem para operar nas vidas do mundo aí fora, vidas, Senhor, que estão perdidas, vidas que precisam, Senhor, de salvação, vidas que precisam de restauração, porque através do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, através daquele que é o Rei dos Reis, que tudo pode fazer, nós somos, sim, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, ou você está nos assistindo, e foi uma novidade para você ouvir falar a respeito de um rei
Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis, que pode te dar libertação, que pode te dar cura, que pode te dar salvação, que é o Rei Jesus. Não sei se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou alguém que está nos assistindo em casa. Mas se houver, que você possa levantar sua mão e se render ao Rei dos Reis, se render ao favor do Rei dos Reis sobre a sua vida. Que você possa marcar a sua história através de Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele venha marcar a tua história. Ó Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Senhor, eu não sei se tem alguém que está nos assistindo que nunca fez essa oração, mas eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha encontrar essa vida. Que nós sejamos encontrados do Senhor. Senhor Jesus, entra, Pai, no nosso coração. Faz tudo novo. Nós declaramos nessa noite, Pai, que o Senhor é o Rei dos Reis. E que nós queremos, Pai, estar contigo. Não por um breve momento, mas nós queremos estar contigo para todo sempre. E viver toda a eternidade ao teu lado, reinando contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és poderoso. Declare isso. Declare que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és inigualável. Governa sobre o universo e sobre a nossa vida, Senhor. Pai, sobre o universo, justo e fiel, nos entregamos somente a Ti, Senhor. cheio de glória. Quero te convidar para que você se coloque de pé nesse momento, para que você adore ao Senhor. A gente já está finalizando. Diga isso a Ele. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor, que é santo, que é tremendo, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Ao único, ao eterno, ao invisível, mas real, Deus. Toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, nós nos entregamos a Ti nessa noite, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é inigualável, porque o Senhor tudo pode fazer. Santo Deus, vem operar, Senhor, os Teus milagres, ó Pai, na vida do Teu povo. Vem com a Tua cura, Senhor, na vida do Teu povo. Vem, Senhor, com a Tua restauração. Santo Deus, e declarando que Ele é santo, que Ele é tremendo, que o amor de Deus o Pai, que a graça, que o favor do Rei dos Reis, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre tudo aquilo que leva o Teu nome. Vão na paz. Deus abençoe. Amém.